Eu queria que você fosse continuar assim a adoração, claro, né? E que você fosse fechando os teus olhos, que eu queria iniciar orando por você nessa manhã. Continue falando com Deus. Comece perguntando para Ele: Senhor, o que o Senhor quer ministrar ao meu coração nessa manhã? Porque mais do que aquilo que eu vou falar, você vai ser ministrado pelo Espírito Santo, amém? É possível que durante a palavra, a cada versículo, o Espírito Santo traga algo ao seu coração, algo a mais do que aquilo que eu estou falando. E você precisa estar atento para aquilo que a voz dele está ecoando dentro de você. Diante de uma palavra, de uma ministração, não é só o ministrante que fala, é ele e o Espírito Santo. E eu quero que você esteja com os ouvidos audíveis, atentos, não só a minha voz, mas a voz de Deus nessa manhã. Não só a minha voz, mas a voz de Deus. Eu creio muito naquilo que o Senhor derrama de acordo com a nossa expectativa. Eu queria que você colocasse a sua expectativa em Deus, não em homens, sempre em Deus. E eu quero começar dizendo nessa manhã que eu achei vocês incríveis. De verdade, eu achei vocês incríveis. Eu quero admitir que eu queria levar vocês lá para a Imperatriz. Queria mesmo. Não estou saindo daqui pensando isso. Eu digo: ô Senhor, se eu pudesse, eu os levaria amanhã. E foi muito bom adorar. Tá certo, glória a Deus. Foi muito bom adorar com vocês. Foi muito intenso, foi muito profundo. Eu acredito que nós seremos profundos também hoje, amém? Para que você me conheça um pouco mais, eu me chamo Stephanie Bandeira, eu sou casada com o Júnior Bandeira. Nós pastoreamos os adolescentes na cidade de Imperatriz. Estamos ali na obra há 4 anos, trabalhando com eles. E somos discípulos do pastor Ricardo, pastor Nonato. Eu falo assim que eu tenho muito líder, graças a Deus, né? Pastora Vilma também, é uma muito querida, pastora Jacilene, pastora Jesus. E o Senhor tem nos surpreendido muito com aquilo que Ele tem feito naquele lugar em nós. E eu queria, a temática desse encontro, né, dessa conferência, é Ruios, né? Filhos maduros. E eu refleti muito nessa palavra esses dias, no significado dessa palavra. E eu quero falar com vocês hoje sobre um tema de gente grande, de gente madura, ok? Então vira para o seu irmão e diga assim: o sofrermos por Cristo, diga de novo bem forte, por Cristo, é privilégio glorioso. Diga mais uma vez com muita convicção: o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. E algumas pessoas acham que no reino de Deus, na caminhada, na jornada cristã, vai ser só flores. Só vão acontecer depois que eu me converto, só vai acontecer coisas legais, coisas boas. Eu não quero que você se entristeça com o tema dessa mensagem, eu quero que você se alegre junto comigo. Porque de fato, sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. E você já vai entender por quê. E eu quero iniciar te falando que na família de Deus, os filhos maduros são aqueles capazes de suportar sofrimentos também. E na igreja nós falamos muito pouco sobre suportar sofrimentos, porque todo mundo, quando pensa em sofrimento, a pessoa já pensa em desistir, né? Ou então já pensa em se distanciar. Na verdade, ninguém quer sofrer, e muito menos sofrer por Cristo. E você vai compreender que é necessário sofrermos por Jesus. E que todo cristão, assim como Jesus, vai ter um momento na sua vida que ele vai precisar suportar as pedras que vão ser sobre ele jogadas em algum ponto, em algum momento da sua vida. E você compreender isso é você perceber, você entender que você está um pouquinho
maduro na fé. E eu queria que você acompanhasse comigo duas passagens, dois versículos. O primeiro dele está lá em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 10. E eu quero te mostrar nessa manhã o percurso pelo qual um filho maduro, filho de Deus, percorreu. E que lhe possibilitou cumprir a sua missão remidora e ser chamado de filho. Filho maduro. Aquele que terá condições de receber responsabilidades no reino de Deus. E acompanhe comigo aquilo que diz Hebreus. Amém? Diz o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, e a palavra no original aí é huios, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O segundo texto que eu quero que você acompanhe comigo, leia comigo, é lá em Hebreus, ainda em Hebreus 2:10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. E diz o seguinte: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos, e o termo também aqui é huios, a glória, aperfeiçoasse, aí diga comigo, por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. E muitas pessoas pensam que sofrer, às vezes por um namorado, por uma situação que veio sobre a sua vida decorrente de uma desobediência, é sofrer por Jesus. E sofrer por Jesus não significa eu sofrer por um namorado, ou eu sofrer por uma situação onde eu insisti, onde eu fui obstinado. Sofrer por Jesus é receber aquelas pedradas ao longo da caminhada, em que você diz assim: Senhor, o que eu fiz para merecer tal situação? Jesus também, ele não tinha feito nada para merecer a cruz. No entanto, ele teve que passar por ela. E às vezes nós questionamos algumas coisas nas nossas vidas, alguma dificuldade, alguma tribulação que chega, e nós começamos a questionar: Senhor, mas eu não fiz nada por merecer, eu estava fazendo tudo tão certinho. Por que esse sofrimento? Por que essa tribulação? Jesus não tinha nada, absolutamente nada, não havia pecado, não havia engano na vida de Jesus, e ainda assim, ele passou pelo sofrimento, ele passou por tribulação. Mas ele passou porque no final dela, ele tinha um propósito a cumprir, ele tinha uma missão a cumprir. E é isso que nós precisamos começar a entender. É isso que nós precisamos começar a absorver. E é possível que quando você começar a se levantar no reino de Deus, para pregar a mensagem, para pregar a palavra, para levantar a fama de Jesus, é possível que as pedradas comecem a rolar. E você vai precisar estar maduro e consciente para sofrer por Jesus. Para sofrer por Jesus. E eu vou te ensinar como é que a gente sofre por Jesus. A gente sofre por Jesus aos pés dele. A gente passa por situações aos pés dele. O problema é que a igreja, quando vem a tribulação, quando vem o sofrimento, a igreja se afasta em vez da igreja se derramar, se deleitar nele.
Hebreus 2:10 diz, né? Que convinha, que era necessário que aquele, a Bíblia faz referência a Deus, que Deus aperfeiçoasse Jesus por meio do seu sofrimento, para nos conduzir, diga assim, para me conduzir à glória. Para me conduzir à glória. E se você for analisar o primeiro texto, Jesus é chamado de filho maduro, de huios. No segundo texto, quando ele fala assim, que é necessário que Deus aperfeiçoe a Jesus por meio de seus sofrimentos, conduzindo o ato de Cristo, o fato dele ter obedecido, dele ter suportado o sofrimento, nos conduz, trouxe como consequência a nossa condução à glória. E a Bíblia que está dizendo que nós somos conduzidos à glória de Deus. Nós somos conduzidos à glória. Houve um propósito infinito, muito grande no sofrimento de Jesus. E não tenha dúvidas, sempre haverá um propósito na peleja que você passa, ou na situação que não aconteceu da forma como você quis. E nós precisamos amadurecer, igreja. Nós precisamos amadurecer para nós conseguirmos lidar com as aflições que nós passamos dentro da igreja. Muitas vezes o crente ele não tem maturidade para resolver os seus próprios problemas internos. Aí ele pensa logo, não, eu vou sair. Aqui não é o meu lugar. Ele recebe o não do líder, o primeiro não do líder dele, e ele diz logo assim, nossa, não, eu vou procurar outra denominação, outro líder. Não é assim? Aqui é assim, porque lá em Imperatriz é mais ou menos assim. Nós não sabemos lidar com algumas coisas tão simples, mas que nos entristecem, que nos traz sofrimento. Muitas vezes é o pastor que não te deu a oportunidade de ministrar aquela ministração, naquele encontro que você estava desejoso, que Deus tinha até falado contigo. Aí você ele não me deu a oportunidade, ele não acredita em mim, para ti aquilo já é o problema. Nós precisamos aprender a lidar, assim como Jesus lidou com todas as pedradas que ele recebeu no percurso de vida dele. Nós precisamos aprender a como Jesus, aqui dentro também, perdoar cada situação que te entristece, cada situação às vezes pequena, mas que para nós é grande, eu sei. Nós precisamos aprender a lidar com cada uma delas, e precisamos ter a consciência que o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso, que sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Não se prega mais isso. Se prega que a gente tem que curtir, ter prazer, curtir a vida. Não! Sofrer por Jesus ainda é um privilégio. E você precisa compreender isso essa manhã. Sabe por quê? Porque quando você chegar na sua faculdade, que você começar a falar de Jesus, você vai ser mal interpretado, você vai ser caluniado, você vai ser chicoteado, as pessoas vão sorrir da sua cara. E aí? E quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai recuar? Você vai desistir? O que você vai fazer? Eu te pergunto nessa manhã. Quando você começar a se levantar, para levantar a fama de Jesus, os problemas vão começar a acontecer. O carro vai quebrar. Isso acontece comigo lá em Imperatriz. A gente fez uma escola esses dias não, alguns tempos atrás. Tudo que você puder imaginar que um ser humano passou para sofrer, nós passamos. Tudo. Desde alguém vir e bater no carro estacionado, a você passar
pior experiência da sua vida com liderança, sim, porque a liderança, ela não é Jesus. A sua liderança é homem. A sua liderança é homem. Pastor é gente. Pastor sofre. Pastor passa por dificuldades, sim. Pastor tem altos e baixos, sim. Tudo que você puder imaginar, nós passamos. E aí, quando ia acontecendo, aí eu virava pro meu esposo e dizia assim: amor, eu dava aquele sorriso, amor, glória a Deus. A gente está há alguns dias de um mover surpreendente. Nós estamos a alguns passos de receber glória, de receber a aparência de Cristo sobre nós. Nós estamos a alguns dias de sermos totalmente transformados. Precisamos passar pelos sofrimentos. Precisamos passar alegremente pelos sofrimentos. E aí eu virava para o meu esposo, dava um sorriso, por dentro chorando, né? Eu dava aquele sorriso de: amor, vamos lá, nós vamos conseguir, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Pois se anima aí, que sofrermos por Jesus é privilégio glorioso. Amém? E Jesus percorreu esse caminho. E ainda olhando para o texto de Hebreus 12, que diz que o próprio Deus quis aperfeiçoar o seu filho maduro, que era maduro já. E o próprio Deus era necessário permitir que Jesus passasse por sofrimentos, para que eu e você, diga assim, para que nós fôssemos conduzidos à glória. E se você acompanhar comigo o termo autor, porque a Bíblia diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, Deus, conduzisse muitos filhos, nós, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, diga comigo, o autor da salvação. E esse termo autor, no original, significa archegos, que é a combinação de começar com liderar. Então, compreender o significado original desse termo me faz entender que Cristo é tanto o autor da salvação, como também por ter sido homem, é o primeiro de uma série de homens que percorreram e percorrerão o caminho rumo à glorificação, que percorrerão o caminho onde haverá sofrimento, sim. Ele foi o primeiro, sabe por quê? Porque depois dele haveria nós, que entenderíamos que o sofrer por Cristo é privilégio glorioso. É privilégio glorioso, e você não pode jamais, nunca esquecer disso. Eu lembro que eu tinha 18 anos quando eu me converti. Vai fazer 15 anos. Não faça a conta, que eu sou jovem. Eu sou muito jovem, sou muito nova ainda. E eu lembro que assim que eu me converti, não parece, né? Obrigada. Eu fico tão feliz quando alguém diz isso. Verdade, eu concordo. Não parece. Eu li essa. Eu lembro que assim que eu me converti, eu tinha 18 anos. Deus me deu uma canção. E ela diz assim: eu quero te ver pelos caminhos, sentir o teu olhar. Eu quero te encontrar em meio aos espinhos, ouvir tua doce voz, sempre a me guiar. Sempre a me guiar. E eu cantava essa canção com todo o meu coração. E deixa eu te dizer uma coisa, os espinhos vieram.
Alguns me cutucaram de um lado aqui e eu firme. Outros me cutucaram do outro lado e eu continuei firme. Porque desde muito cedo, o Espírito Santo me conduzia a essa verdade. Sabe? E em muitas situações, eles doíam, mas não doíam. Dá para entender? Eles doíam, mas sabe aonde eu passava? No colo de Jesus. No colo de Jesus. Quando eu me converti, é minha essa água? Quando eu me converti, eu lembro que logo no início, acontece assim, sempre quando você se converte, não sempre, né, lógico, mas na maioria das vezes você converteu e aí começa a acontecer um monte de coisa ruim, né? Foi só comigo, gente? Não, né? E quando eu me converti, eu lembro que logo quando eu me converti, eu estava decidindo fazer tudo certo. A minha conversão foi muito radical. Eu aceitei Jesus numa igreja em São Luís, onde eu morava. E automaticamente, quando os meus amigos começavam a vir me chamar para ir para festa, para essas coisas, eu dizia não. E eu fui muito radical em todas as minhas atitudes, em todo o meu posicionamento. E eu lembro que quando eu me converti, foi o tempo que meu pai injustamente foi parar na prisão. E, gente, a minha vida virou uma bola de neve. Lá em casa eu passei necessidade de não ter o que comer, de dormirmos no escuro, sem energia. Foi daí que surgiu essa canção, que eu cantei para vocês agora há pouco. E eu lembro que eu chorava quando meu pai foi preso. Eu chorei, corri para minha pastora, no tempo era a pastora Tânia. Corri para minha pastora e disse: pastora, tá doendo, ver o meu pai daquele jeito, tá doendo. Eu não vou mentir para você que muitas vezes você olha para as dificuldades e você pensa assim: gente, por que eu comecei a caminhar com Jesus e as coisas parecem que pioraram, né? E eu lembro que eu chorei, e nesse meio termo, nesse mesmo período, aconteceram muitas outras coisas. Se eu for contar para você aqui vai ficar muito longo, mas aconteceram muitas outras coisas. E eu lembro que teve um dia que eu chorei. Nesse dia meu coração doía muito. E as circunstâncias me levavam a desistir, a dizer não para Jesus. Mas eu chorava ajoelhado no meu quarto e dizia assim: Senhor, eu te seguirei, eu vou te seguir até o fim. E eu lembro de um dia que na minha cama, deitadinha, eu comecei a chorar. E eu senti fortemente como se eu estivesse no colo de Jesus. Foi muito forte, porque parecia algo muito real. Sabe, nesse dia algo que era dor se transformou em prazer, em deleite. E é assim que nós precisamos passar pelas aflições, no colo de Jesus. Você precisa se lembrar desse colo quando as tribulações vierem. Você precisa lembrar desse colo quando as aflições vierem. Você precisa lembrar que é um privilégio sofrer por Jesus. É um privilégio sofrer por Jesus. E isso uma hora vai acontecer. Eu não estou aqui como profeta do agora na sua vida, mas uma hora acontece. E eu preciso ser maduro para entender. O mesmo Espírito que permitiu que Jesus passasse por todas as suas aflições, por todos os seus sofrimentos, sem pecado, sem desistir, é o Espírito que hoje vai fazer eu permanecer e triunfar diante de todos os sofrimentos na minha vida, diante das situações difíceis. E através do sofrimento de Cristo, Ele se tornou-se um sacerdote compassivo, que nos compreende, que nos entende. E Ele se tornou o nosso exemplo. Ele se tornou o meu exemplo e o seu exemplo. Tem uma frase que eu acho muito linda.
Ela diz assim: Cristo é o forte nadador que leva a corda até a beira da praia e assim não somente garante a sua própria posição, mas também acode todos quantos o seguirem, quantos o que quererem segui-lo. E Cristo foi o primeiro por meio da fé, do exemplo e da sua dedicação, da sua abnegação. E Ele nos conduz a essa glória. E eu quero te ensinar nessa manhã também o significado, o sentido que esse termo traz para mim e para você. No original, o glória, a qual o livro de Hebreus 2:10 fala que nós, por meio dos sofrimentos de Cristo, fomos aperfeiçoados, fomos conduzidos à glória. Esse termo significa doxa no original, que significa a majestade. Então nós somos conduzidos à majestade, no sentido da perfeição absoluta da divindade. Então nós somos conduzidos por causa de uma obediência, por causa da obediência de um homem. Hoje nós podemos ser conduzidos à aparência de Cristo. Cada vez que eu suporto uma aflição, cada vez que eu permaneço em obediência, cada vez que eu não olho para trás, quando vem a tribulação, quando vem o sofrimento, eu sou transformada à aparência de Cristo. Eu sou conduzida a essa aparência. Então quando eu oro, Senhor, me mostra a tua glória, eu não estou orando só, Senhor, que venha a tua majestade, o teu brilho. Eu estou falando, Senhor, me conduz à majestade, no sentido da perfeição, me conduz à tua aparência. Me conduz à tua aparência, faz eu parecer um pouquinho mais contigo. E Romanos 8:30 fala um pouco sobre isso. Diz assim: aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E esse termo glorificou tornou excelente. Sabe o que Jesus, sabe o que o próprio Deus quer fazer ao permitir cada situação adversa na minha vida? Ele quer me tornar cada vez mais excelente. Ele quer imprimir em mim a sua natureza. Ele quer imprimir em mim a sua aparência. E a verdade é que devido ao pecado, o homem foi por muito tempo, ficou muito aquém dessa glória. Mas Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória. E porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, é que Cristo resolveu suportar tudo por todos. E em Cristo, por causa da sua obediência, nós readquirimos plenamente essa glória. Nós podemos readquirir essa glória. Um homem suportou todas as experiências que ele tinha que passar. E aperfeiçoado, amadurecido, ele cumpriu a sua missão. E ele conduziu a mim e a você a essa glória. Ele conduziu a mim e a você a essa glória. E o desejo de Deus é nos conduzir a essa aparência a cada dia, de glória em glória. De glória em glória. Eu quero te lembrar um versículo que está lá em 2 Coríntios 3, se você quiser acompanhar comigo. Diz assim: e todos nós com o rosto desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, diga comigo, na sua própria imagem. Senhor, mostra-me tua glória. Não é Senhor, brilha sobre mim. Significa Senhor, me torna semelhante a ti. Deus, me conduz na tua aparência. Me conduz à sua aparência. Só que hoje o cristão não quer suportar algumas coisas, né? E ele acaba perdendo muita coisa boa.
É por isso que suportarmos o sofrimento por causa de Jesus, por Jesus, é privilégio glorioso, porque Ele nos conduz a essa glória. E hoje nós temos duas opções. Eu quero te trazer duas opções: ser ou não ser co-participantes do sofrimento de Cristo. E 1 Pedro 4,12 diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, na segunda vinda de Cristo, vos regozijeis e alegreis. E eu preciso te lembrar que Romanos 8,18 diz que os sofrimentos atuais que nós passamos não podem ser comparados com a glória, diga comigo assim, com a aparência de Cristo, que em nós, que em mim e que em você será revelada. Eu quero parecer a cada dia um pouquinho mais com Jesus. É por isso que eu tenho permanecido. Mesmo quando as pedradas, elas rolam. Algumas batem na testa, outras no coração. Eu decidi permanecer. Eu decidi sofrer por Jesus, por todos os dias da minha vida. E isso é uma afirmação bem forte, mas tem sido a realidade da minha vida. E eu te faço uma pergunta, pastora, você pode me fazer essa pergunta assim: pastora, eu tenho que sofrer, então quer dizer que você está dizendo que eu preciso sofrer para poder? Eu prefiro te responder com essa mesma frase, que o sofrermos por Jesus é privilégio glorioso. Eu prefiro te responder com essa frase: sofrermos por Jesus é privilégio glorioso. Sofrermos por Jesus é privilégio glorioso. Sofrer por Jesus é privilégio glorioso. E eu quero te lembrar também mais um versículo, trazer mais um versículo que está lá em 1 Pedro 2. Se você quiser abrir comigo, pode abrir. Para você ler, eu quero que você leia esse versículo. Amém? Diz o seguinte: mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, diga comigo assim, o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Você pode dar um glória a Deus bem forte. Por suas feridas, eu e você fomos curados. Sabe, um homem decidiu sofrer, decidiu ter feridas, para que eu e você pudéssemos ser curados. E por que não decidimos sofrer para que outros sejam curados? Para que outros sejam curados. O pastor Ribinho falava ontem do peso de carregar um filho, de conduzir, de carregar alguém nas costas, dentro ou fora da igreja. A gente às vezes não quer. Eu vejo muita liderança, o líder, 6 meses de trabalho, ele já chega, pastora, é porque a minha faculdade,
ele não entendeu algumas coisas. Às vezes nós não temos entendido algumas coisas. E nós não podemos ser uma geração mimimi, que na primeira luta desiste, que na primeira luta, na primeira cara feia que você recebe dentro da igreja, bora ser franco, dentro da igreja, na primeira cara feia que você olha dentro da igreja, você diz logo: meu Deus, que Jesus é esse? Eu não vou ficar mais num lugar onde eu não sou amado. O primeiro discurso é esse: eu não vou ficar mais nesse lugar. E aí, em vez de você se entregar a Jesus, como Jesus se entregou a Deus, nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus. E aí é onde está o perigo. E aí é onde está o perigo. Sabe por que as pessoas, elas se entristecem? Porque elas não sabem lidar com julgamentos. Elas não foram ensinadas que teriam que lidar com o ser mal interpretada. E de fato é verdade, o cristão ele não pode julgar, o cristão ele não pode falar mal do outro, é verdade. Mas quem disse que todo cristão já está 100% moldado à aparência de Jesus? Dentro da igreja tem gente de todo jeito. Tem gente que acabou de receber Jesus, que acabou de conhecer Jesus, que está engateando ainda na caminhada. Tem gente que já tem um tempão, mas que ainda não entendeu algumas coisas, que ainda é carnal, sim. E o eu não saber lidar com a fraqueza do outro faz eu desistir de Jesus e do meu grande propósito, da minha missão dentro do reino de Deus. Isso não pode mais acontecer. Eu tenho aconselhado algumas pessoas e eu sempre falo para elas assim, eu digo: querido, querida, por que um pastor tem mais responsabilidade de ser espiritual do que uma pessoa que não é pastor? Você está levando em consideração o quê? O título? É o título que pesa? Porque a mesma mensagem que eu recebo, que eu ouço, você ouve. A mesma mensagem que o seu líder ouve, você ouve. Por que ele tem que ser mais crente que você? Por que ele tem que perdoar e você não tem que perdoar? Na família de Deus nós não somos todos iguais. Nós não temos acesso à mesma palavra de Deus. A gente precisa crescer, igreja. Corpo de Cristo, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos querer deixar de ser meninos e entender que nós precisamos amadurecer, que nós não podemos em toda e qualquer situação sempre colocar a responsabilidade para o outro. No dia que eu entender que a responsabilidade de ser crente espiritual é minha, e em primeiro lugar minha, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. E nós temos que só tocar o céu, como os pastores têm ministrado aqui, e a terra, é verdade, para poder tocar as pessoas lá fora. Mas se nós continuarmos não sabendo lidar com as aflições aqui dentro, como é que a gente toca o povo lá fora, galera? Como é que consegue tocar o povo lá fora, galera? Como é que consegue tocar o povo lá fora? Se eu não consigo perdoar o meu irmão que está aqui do meu lado, que eu vejo todos os dias, que eu vejo toda semana quando eu vou para a célula, se eu não consigo perdoar o meu líder que falou aquela palavra, que ele não sabe que ele me feriu, mas feriu.
E sabe, nós não somos Jesus. Nós estamos caminhando para sermos aperfeiçoados à sua imagem, sim, mas é um processo. Grandes homens de Deus têm vindo aqui e falado, existe um processo, existe um processo. Comece a aceitar o seu processo. Comece a aceitar o processo dos outros. Sabe, talvez aquela pessoa ela ainda não atingiu o nível de espiritualidade, ou ele ainda não entendeu tudo aquilo que você entendeu. Olhe para ele, tenha misericórdia dele. Não julgue ele. Tenha misericórdia. Olha assim, talvez o meu irmão, ele vai uma hora ser tocado por Jesus. Deus vai falar com ele. Muitas vezes aquilo que acontece em uma velocidade na minha vida, não acontece na vida do meu irmão. E você não pode julgar o seu irmão, porque ele não entendeu na mesma velocidade que você. Mas sabe o que tem acontecido? A gente sempre julga. E além de julgar, a gente ainda se sente superior. Eu já entendi, ele não. Vira as costas para o irmão. Como é que um cristão desse vai tocar as nações, vai tocar a escola, vai tocar os familiares, se o irmão com o mesmo DNA de Cristo, ele não consegue perdoar, ele não consegue acolher, ele não consegue. Como Cristo, eu preciso aceitar o processo, permanecer guiado pelo Espírito, para ser amadurecido e cumprir a minha missão de viver inteiramente para a glória de Deus. Sabe uma coisa que a gente às vezes não entende? Que Jesus, Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele não realizou todos os milagres, Ele não expulsou todos os demônios pelo seu poder. Ele precisava do Espírito Santo. Por isso que ele ia orar. Ele não passou por todos os seus sofrimentos sozinho. Sabe quem o sustentava? Sabe quem o sustentava? Sabe quem o sustentava? Deus. Porque ele decidiu se esvaziar e nada saber, e nada fazer dele mesmo. Ele suportou todas as dores, ele recebeu todos os nãos com Deus. Apesar de ser Jesus, Deus, ele realizava todos os milagres por meio do Espírito Santo, mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus. E nós queremos passar por todas as coisas sozinhos. Sozinhos. Eu quero vencer o pecado sozinho. Eu quero me relacionar com as pessoas sozinho. Sabe como é que Jesus, em todo o seu percurso, em toda a sua caminhada, caminhava, prevalecia, se relacionava com as pessoas? Com a ajuda do Espírito Santo. E eu e você precisamos aprender a depender totalmente desse Espírito. E eu quero exemplificar um pouquinho mais essa mensagem com a história de uma mulher. O nome dela era Ana. Todo mundo sabe que Ana era estéril. O nome do seu esposo era Eucana. Ele tinha uma outra esposa que chamava Penina. E Ana sofreu. A Bíblia diz que o Senhor a deixou estéril. Agora imagine comigo a cabeça dessa mulher. Ela devia pensar assim: o que eu fiz para merecer? O que eu fiz para merecer? O que eu fiz para merecer? Sim ou não? Mas sabe qual foi a reação
de Ana, ela não se revoltou com Deus. Ela não se revoltou com Penina que oprimia ela. Subida após subida ao lugar de entregar sacrifício. Toda vez que ela se encontrava, a Bíblia diz que Penina caçoava dela. E ela voltava cada vez mais amarga, cada vez mais triste, cada vez mais sofrida, porque o Deus dela havia deixado estéril. Porque o Deus dela havia deixado estéril. E a Bíblia diz que Ana, ela respondeu indo aos pés do Senhor, indo para os pés do Senhor. Ela começou a orar, ela começou a orar, ela começou a orar. Ela entendeu que o lugar dela, o lugar de passar por aquela situação, por aquela tribulação, por aquele sofrimento, era aos pés de Jesus, era aos pés do Senhor. E assim ela fez. Ela foi para os pés do Senhor. E ela orou. E a Bíblia ainda diz que ela perseverou em oração. Que ela permaneceu em oração. Sabe, muitas vezes nós precisamos ter esse DNA de Ana. E permanecer em oração. E a Bíblia conta mais que Ana, ela fez um voto. Ela orou, se posicionou e fez um voto. Senhor, se o Senhor me entregar esse filho, essa esterilidade me causa tanto sofrimento, Deus. Tanto sofrimento, Deus. Mas eu estou aqui firme, fiel ao Senhor. No teu colo, Senhor. E eu oro a Ti, se o Senhor me entregar esse filho, eu prometo que eu o entrego. Eu prometo que eu o entrego. Eu prometo que eu o entrego por todos os dias da vida dele ao Senhor. E Ana fez esse voto. Mas deixa eu te contar o contexto em que a vida de Ana, em que Ana estava inserida. Nesse tempo, Israel estava corrompida. O sacerdote era Eli e os seus filhos estavam no pecado. Ana estava passando por aquela situação. Ela pensava que era só um sofrimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Deus soberano, que tem um propósito para todas as coisas, Ele estava à procura de um sacerdote que não se corromperia. E Ele olhou para Ana e percebeu: Ana tem o coração focado em mim. Eu vou permitir que ela passe por essa tribulaçãozinha bem aqui. Porque em meio a essa tribulação, em meio a esse sofrimento, em meio à necessidade desse milagre, essa mulher vai fazer um voto e ela vai me entregar. E eu vou ter o sacerdote para esse tempo. E eu vou ter o sacerdote para esse tempo. E sabe o que aconteceu? Ana não desistiu. Ana não virou para trás. Ana não regrediu. Ana perseverou em oração. Ana fez o seu voto. Fala aqui que Ana era oprimida, que Ana foi mal interpretada pelo próprio sacerdote, Eli, porque ele virou para Ana e disse assim: Ana, mulher, tu está embriagada. Ana, mulher, embriagada. E aí ela humildemente, com toda a humildade do seu coração, virou para aquele sacerdote e disse assim: não, meu Senhor, não, meu Senhor, eu sou mulher atribulada, eu sou mulher amargurada de coração, eu estou aos pés do meu Senhor. Sabe o que esse sacerdote fez? Diante da resposta sensata e madura de Ana, ele a abençoou, disse: vai e receba graça da parte de Deus. E sabe o que aconteceu no final dessa história? Sabe o que aconteceu no final dessa história? O milagre veio, o sofrimento passou. E deixa eu te dizer uma coisa: o sofrimento passa.
passa. O sofrimento passa. O sofrimento passa. E sabe o que vai permanecer? Quando esse sofrimento passar, eu ou você, mais semelhantes a Cristo, mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Jesus. Isso tem sido a alegria da minha vida. Isso tem sido a alegria da minha vida. E eu não estou te contando aqui uma coisa que eu não vivo, galera. Às vezes sobe homem e desce homem em um púlpito como esse, e você nunca vai saber de fato o que acontece na vida daquela pessoa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: dificilmente aquela pessoa que está se levantando para levantar a fama de Cristo não está recebendo pedradas. Dificilmente. E mais do que um sacerdote, quer dizer, mais do que um filho, Ana estava estabelecendo um propósito eterno. Ana estava sendo usada para estabelecer um propósito eterno. Cristo foi o nosso exemplo. E eu e você precisamos sair por essas portas. Porque o culto não termina agora, né? Precisamos sair por essas portas, entendendo que faça chuva ou faça sol, que faça chuva ou faça sol, eu preciso permanecer para estabelecer um propósito eterno. Porque o Senhor continua usando e continuará usando a mim e a você. E como nos comportaremos diante das atribulações, ou das aflições, ou dos sofrimentos, vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Na minha vida e na vida de muitas pessoas, pode ter certeza. Samuel foi o melhor juiz do seu tempo. Talvez Ana no início não entendesse o porquê daquele sofrimento. Senhor, o que eu fiz para merecer? Talvez era a pergunta de Ana. Mas Ana não sabia que lá na frente a sua vida estava sendo para a glória de Deus. Que a sua vida estava sendo para a glória de Deus. Sabe, nós queremos pregar, nós queremos ministrar, nós queremos evangelizar, nós queremos fazer tantas coisas para a glória de Deus. Mas às vezes nós não queremos, achamos que não temos que sofrer para a glória de Deus. Achamos que nós não temos que sofrer para a glória de Deus. Achamos que não pode faltar coisas na vida do crente, sabe? Tem hora que Deus vai permitir que falte. Tem hora que Deus vai permitir que falte, sim. Sabe o que Deus me falou? Enquanto eu refletia sobre essa passagem, sobre essa mensagem. Talvez Ana nunca teria entregado ou feito esse voto, entregado seu filho, se não fosse a tribulação, se não fosse a esterilidade. Você já pensou nisso? O Espírito Santo falou isso para mim. Meu filho, talvez ela nunca teria entregado. Mas sabe o que eu fiz ela fazer? Eu fiz ela correr para os meus braços. Eu fiz ela chorar no meu colo. Para ela ser um pouquinho moída, um pouquinho mais aperfeiçoada, para que ela seja um pouquinho menos carnal. E consiga entregar. E consiga entregar. E o meu plano de estabelecer esse homem nessa nação se cumpra. E a gente às vezes não entende. Mas a gente às vezes não precisa entender, viu? A gente às vezes não precisa entender. E eu quero que nessa hora você se levante no seu lugar.
Talvez essa não é a mensagem mais inspiradora, mas talvez essa mensagem seja a mais conscientizadora. Sabe por quê? Porque o Senhor vai nos proporcionar alegrias, e muitas alegrias, muito prazer, muito deleite, muita glória. Mas é possível que durante a minha caminhada eu também passe por sofrimentos. E a minha resposta e o meu posicionamento vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. E eu quero que você comece a pensar um pouquinho, reflita, para aí para refletir nessa mensagem. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se você já chegou nesse momento de receber pedradas, ou se você um dia recebeu lá atrás, e você até agora ainda não soube lidar. Ou não sei se você lá na frente vai passar, vai receber essas pedradas. Aprenda a saber lidar. Aprenda a permanecer. Aprenda a permanecer como Cristo permaneceu e foi aperfeiçoado em meio aos seus sofrimentos. Aprenda nessa hora. Sabe, o sofrermos por Cristo é um privilégio glorioso. Deu para entender? Porque que é um privilégio glorioso? E eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu quero orar por você, porque o mesmo Jesus que orou assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que lhe apareceu um anjo do céu, que o fortaleceu. Diga comigo: apareceu um anjo do céu, que fortaleceu Jesus. Até Cristo se deparou com um não, porque o Senhor silenciou. O Senhor silenciou. E muitas vezes Deus vai silenciar, mesmo quando você muito orar, mesmo quando você muito clamar, Ele vai silenciar. Mas Ele vai mandar um anjo que vai confortá-lo, que vai fortalecê-lo, na caminhada. Sabe, Ana, ela estava debaixo do favor do seu marido. A Bíblia diz que ela recebia porção dobrada. E sabe, nós estamos hoje em uma condição semelhante à condição de Ana. Nós recebemos favor, nós recebemos graça dos céus. Nós recebemos graça dos céus. Nós recebemos favor de Deus. Nós recebemos favor de Deus. Nós recebemos ajuda de Deus, para que nós permaneçamos em meio à caminhada, para que nós triunfemos, mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento, mesmo quando tudo não sair do jeito que eu pensei, ou do jeito que eu imaginei. Comece a orar nessa hora. Eu quero orar para que o Espírito Santo te fortaleça nesse lugar. Eu quero orar para que o Espírito Santo te fortaleça. Eu quero orar para que o Espírito Santo te fortaleça, te conscientize, te toque com muita graça nesse lugar. Com muita graça nesse lugar. Com muita graça nesse lugar. Sabe, chorar não é legal. Chorar por sofrer algo não é legal. Mas chorar aos pés de Jesus é um privilégio.
É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou, quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz e eu me sinto tão teu, tão teu. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou, quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu, tão teu. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor pra permanecer. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu... Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto tão bem. É aqui que eu me sinto muito